No livro de Ruth, no capítulo 1, temos uma história muito interessante. Uma história que nos fala sobre um grande problema que houve na terra, houve uma fome. Mas o mais importante não é a fome, e sim o celular que caiu agora. O mais importante não é a fome, mas é o tratamento que Deus fez com uma família. A Bíblia nos conta que houve fome na terra e uma família de Belém de Judá saiu em direção aos campos de Moabe para buscar uma situação melhor, uma condição melhor, alimentação, sobrevivência. Dentro do plano físico da família, teríamos uma visão totalmente correta, teríamos um tratamento totalmente certo, porque se há fome no lugar, se há dificuldade no lugar, o mais certo é procurar alimentação, sobrevivência e cuidados em outro lugar. Mas estamos falando de uma família que tem um compromisso com Deus. E aqui é uma coisa muito interessante. Muitos crentes, preocupados pela situação puramente material, pela situação puramente econômica, se esquecem da mudança em relação aos deuses, em relação às entidades espirituais, em relação ao convívio das pessoas. Às vezes, nossos amigos são pessoas que professam outra fé, têm outra visão, têm outro ponto de vista. Devemos respeitar as visões e os pontos de vista e respeitar as religiões, é verdade. Devemos ser sociais com as pessoas, é verdade. Devemos nos comunicar com as pessoas, também é verdade. Devemos compartilhar com as pessoas no trabalho, no mercado, nos lugares onde nós convivemos, é verdade. Mas quando se trata da minha fé com Deus, eu não tenho que compartilhar nem dividir a minha fé com ninguém. Pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, minha família, meu filho, alguém muito ligado a mim, mas se não comparte a minha fé, eu não posso compartilhar com essa pessoa em termos religiosos. Não posso vender a minha fé. Não posso negociar a minha fé. Não posso compartilhar a minha fé com outras pessoas. Não há como alcançar esse ponto de vista. Pessoa que tem compromisso com Deus tem que ter um compromisso com Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus celoso. Deus não comparte sua glória, nem divide sua glória com ninguém. Não há ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Agora, se um crente sai da fé cristã para buscar socorro em outros lugares, por causa de uma necessidade material, isso mostra a falta de fé, a falta de estrutura, a falta de conversão, a falta de uma postura real. Significa que essa pessoa não se converteu totalmente. Pois aqueles que confiam no Senhor, eles permanecerão firmes. Aqueles que confiam no Senhor serão abençoados. Mas aqueles que negociam com outros deuses, com amigos, talvez amigos da infância, pessoas conhecidas ou pessoas mais ligadas, mas não é mais importante uma pessoa ou uma família do que o meu Deus. Crente que divide o tempo para Deus com amigos está fazendo de Deus algo que não tem valor. O amigo, o parente, o vizinho, às vezes vale mais do que para alguns crentes. Por isso que há desgraças na vida cristã. Por isso que há crentes que ficam choramingando, porque não têm o sucesso nem a bênção do Senhor. Se você dá 10% para Deus, e quando falo em dar, não estou falando em dinheiro. Se você dá 10% do seu tempo, da sua vida para Deus, Deus não te dará 15% dele para você. Se você dá 90% para Deus, Deus não te dará 95% dele para você. Ou você entrega tudo para Deus, que é realmente o mais importante, ou então você vai ter migalhas da parte do Senhor.
encontramos nos dois últimos versículos do capítulo 1 de Ruth, que Ruth falou, não me chamem Ruth, aliás, não me chamem Noemi. Noemi significa pessoa agradável, pessoa doce, pessoa agraciada, pessoa abençoada. Mas ela diz, não me chame Noemi, porque Deus mudou a minha situação. Deus me deu grande amargura. Aqui é uma coisa que eu quero destacar um pouquinho. Muitos crentes, muitos, não são poucos, quando estão passando problema, geralmente dizem, é o diabo que está me atacando, é o inimigo que está contra mim, são as pessoas que não gostam de mim que estão atrapalhando tudo. Não, meu irmão. Muitos crentes estão sendo chicoteados pelo Senhor e ainda estão achando que não é Deus, que é o diabo. Mas esta mulher teve consciência, diz, Deus trocou a minha alegria por tristeza. Deus trocou a minha doçura por amargura. Deus me deu grande angústia. Deus me deu grande sofrimento. Foi Deus que fez isso. E aí então é uma coisa interessante. Se a pessoa não reconhece seu pecado, se a pessoa não reconhece a sua falta, vai continuar apanhando. Se a pessoa não se volta para Deus de todo o seu coração, vai continuar sofrendo, porque Deus não comparte sua glória com ninguém. Com ninguém. Eu fui convidado para orar por uma pessoa, por uma criança que tem câncer no cérebro. E quando cheguei lá, havia como 5 ou 6 tipos de fés praticamente representadas nesse lugar. Havia todos os tipos de fé que podemos conhecer. Cada um foi chamado para fazer uma reza e uma oração nesse momento. E a pessoa que me levou disse, olha, eu vim aqui para perder o meu tempo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, não comparte a sua glória com ninguém. Ou acredita em Deus ou não acredita. Essa história de pegar ou acender uma vela para cada santo, com Deus não funciona. Ou é Deus que faz a solução, ou é Deus que abre caminho, ou então Deus se afasta disso. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que o ser humano precisa é se converter. O que o ser humano precisa é ter, como diz algumas pessoas, no sentido mais amplo, ter convicção que realmente precisa de Deus na sua vida. E não brincar de ser crente. Não brincar de crer em Deus. Porque o diabo também crê em Deus. Satanás também crê em Deus. E Satanás treme quando se nomeia o nome de Jesus. Satanás foge quando é confrontado em nome de Jesus. Então essa história de crer em Deus não cola não. Para Deus não cola isso não. A pessoa pode aparecer ou aparentar ser cristã, mas ser crente é uma coisa, ser uma pessoa convencida é outra coisa totalmente diferente. No livro de Ruth, capítulo 1, encontramos uma mulher, um pai, 2 filhos, uma família que enfrentou problemas. Não foi por causa da fome, foi por causa da falta de conversão, por causa da falta de fé. Porque eles saíram da cidade porque não havia pão. Quando a mulher fica 10 anos fora da cidade, escutou que Deus havia visitado a cidade, porque a cidade se converteu ao Senhor e Deus mandou pão. Deus abriu as portas. Não adianta buscar solução em outro lugar. Ou você abre o coração para Deus, ou então você não vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém. Essa é a palavra, que Deus lhe abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém.